O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de palavras, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Padre Pio, ele tinha muitas virtudes, mas ele foi um sacerdote apaixonado por Cristo, um homem que deu exemplo da vivência e de vivência do Evangelho, suportou as suas feridas, as suas dores, suportou a perseguição no silêncio e na obediência. Que nós possamos aprender com ele no dia de hoje a suportarmos as nossas dores, as nossas feridas, as nossas angústias, no silêncio, mas no silêncio de Maria. E também aprender a dizer com Maria: sua misericórdia se estende de geração em geração, que é o tema do acampamento da Divina Misericórdia que nós estamos vivendo este final de semana aqui em Cachoeira Paulista. E a liturgia de hoje nos leva a entender e a compreender a importância da vivência da palavra, mas para que nós possamos vivê-la é preciso ouvir e guardar no coração. Na primeira leitura, Paulo ele insiste em recordar a Timóteo a fidelidade ao chamado, ao mandato de Deus. E qual é esse mandato? Qual é esse chamado? Nós vemos a profissão de fé feita por Cristo diante de Pôncio Pilatos. É viver esta fidelidade, acreditar.
E esta fidelidade deve perdurar até a manifestação gloriosa de Cristo no fim dos tempos, que aliás já se verifica na obra redentora que é realizada no mundo atual. Ao recordar-se disso, Paulo, ele se enche de alegria, se enche de júbilo e solta um grande hino de louvor no versículo 15, onde ele nos diz: esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ao falar da segunda vinda de Cristo, em suas cartas, Paulo ele não usa o termo parousia ou revelação, mas utiliza do termo manifestação. Termo também usado para indicar esta obra redentora no final dos tempos. E ao entender isso, ao compreender isso, Paulo se enche de júbilo, se enche de alegria. E por causa desse júbilo, por causa dessa alegria, por causa dessa experiência com Cristo, ele louva e bendiz a Deus, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível que nenhum homem viu, nem pode ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. E nós iremos contemplar isso quando nós passarmos desta vida para melhor. Após a nossa morte, isso também vai depender das nossas escolhas, das escolhas que nós fazemos, onde nós vamos experimentar de forma abundante este amor verdadeiro, onde nós vamos poder contemplar a face de Deus e ali uma alegria insondável. Nós iremos experimentar de uma forma plena, mas isso depende das nossas escolhas. São Lucas, no Evangelho de hoje, ele transmite um grande ensinamento de Jesus por meio desta parábola. E Lucas ele tem esse dom de nos ensinar por diversas parábolas, como nós pegamos o seu evangelho e vamos nos aprofundando. Mas hoje apresenta a primeira parábola e uma das mais importantes. O primeiro ensinamento de Cristo por meio da parábola, a parábola do bom semeador, ou do bom terreno. Com maior rigor diríamos, a parábola da semente. Qual seria esta semente que o semeador lança em diversos terrenos? É a semente da palavra de Deus, assim como o próprio Cristo mesmo nos diz no Evangelho. E por que será que Jesus ele quis começar o seu ministério público com esta parábola? Qual era a intenção de Cristo? Por quê? Talvez a parábola tenha um alcance mais vasto. Porque se nós formos pegar os elementos que ele utiliza, são elementos que aquele povo vivia. Era um povo que vivia povo agrícola, né? Que vivia do manuseio da terra. E naquele tempo, não é como hoje, né? Que tem tantos maquinários. Então a cultura, a agricultura, o cultivo da terra era mais difícil. E também utilizar desses elementos levava a uma compreensão melhor, porque o povo vivia aquela situação, aqueles elementos que ele colocou na parábola. O manuseio da terra, a semeadura, o agricultor que cuida da agricultura, do plantio.
Cristo utiliza desses elementos para poder levar o conhecimento da verdade de Deus aos pequeninos. Podemos ver que os terrenos são terrenos diferentes e que a produção e até mesmo o modo como a semente reage em cada terreno é diferente. Umas nascem, logo secam, outras são mortas ao longo do desenvolvimento pelos espinhos, e o terreno bom. O interessante aqui é perceber que, devido à dificuldade que aquele povo tinha em relação à agricultura, poderiam até dizer a Jesus quando ele dizia: outra parte caiu em terra boa, brotou e deu 100 por 1. Onde, na época, a colheita mais farta era em torno de 7, 9 por 1. Hoje, talvez, com tanta tecnologia no meio agrícola, se pode ter esse, né? Mas ainda assim, 100 por 1 eu acho difícil ainda. Então o povo deve ter ficado, ou até mesmo criticado a Jesus, achando que Jesus estava louco, mas não. Essa é a lógica do Evangelho. Para muitos, a lógica do Evangelho pode parecer loucura. Mas quando nós entendemos e compreendemos, ela nos leva à cura e à libertação, nos leva à vivência daquilo que o Senhor nos pede, e com isso nós somos capazes de gerar frutos também. Ao mesmo tempo que eu recebo a palavra de Deus, que eu sou beneficiado pela palavra de Deus, a partir do momento que eu entendo, que eu compreendo, que eu faço essa experiência com Deus, que é amor, que é misericórdia, eu também sou capaz de ser canal de cura e libertação, de amor e misericórdia para o outro. A parábola da semente, ela prolonga a sua mensagem ao longo dos séculos, porque ela tem uma fácil compreensão em meio àquele povo simples, ao longo dos séculos, ao longo da história, e continua, né? Continua trazendo seus benefícios ainda nos dias de hoje. E aqui eu quero ressaltar o poder da palavra. O poder da palavra de Deus. E também o poder da nossa palavra e o poder que a nossa palavra possa ter em relação ao outro. Como nós estamos vendo, hoje nós vivemos em meio a um furacão de palavras. Em meio a um turbilhão de palavras, de falácias, publicidade, propagandas, discursos políticos, discursos ideológicos. E aqui eu poderia enumerar essas palavras, essas falácias, entre tantas outras realidades. Discursos onde muitos querem impor uma ideologia goela abaixo do povo, ideologias muitas vezes infundadas e sem noção, que vai contra a natureza e a biologia humana. As nossas mentes, elas são como pedras que, como a água vai caindo, vai pulindo. Chega um momento que a pedra está tão polida que ela já não deixa que a água penetre dentro dela, porque dependendo da pedra, quando a água vai batendo, ela vai com a força, ela vai penetrando. Mas são tantas palavras, tantas situações que hoje nós ouvimos, que a nossa mente está sendo polida assim como uma pedra. A palavra humana é uma coisa maravilhosa. Ela gera vida, mas também pode levar à morte. Por exemplo, uma mãe, quando se é gerada uma criança em seu ventre, a sua voz vai construindo, vai dando vida ao seu filho.
E vai dando vida por meio da palavra também, porque a criança vai ouvindo a voz da sua mãe. E é a mãe que pela palavra, ela desperta a inteligência naquela criança, aguça a inteligência naquela criança. É a mãe a primeira catequista daquela criança. Faz nascer nela, pouco a pouco, pensamentos e os afetos, o carinho, o amor. É uma grande maravilha quando nós olhamos por esse lado, mas se nós não tomarmos cuidado, a nossa palavra também pode gerar morte, assim como esses discursos e essas falácias que nós estamos ouvindo por meio das mídias. E nós devemos utilizar da palavra para construir e não para destruir. Quando nós olhamos em relação à palavra de Deus, nem se compara à palavra humana, porque a palavra de Deus ela é muito mais rica, porque traz a vida. Assim como a mãe gera essa vida na criança, gera o afeto, gera o carinho, gera o intelecto, a palavra divina ela traz vida, vida em abundância. E por isso nós devemos amá-la, por isso nós devemos estimá-la. Por isso nós devemos ter fome e sede da palavra de Deus, que é fonte de vida e garantia de vida eterna. Mas infelizmente, como eu dizia, com a realidade que nós vivemos em meio a esse turbilhão de palavras, em meio a turbilhões de publicidades, em meio a propagandas enganosas, a meio a tantos discursos políticos, em meio a tanta militância, que muitas vezes nós somos influenciados pela mídia e acabamos levantando uma bandeira, sem saber o que estamos militando. Assim como muitos cristãos, desculpa, mas eu preciso falar, assim como muitos cristãos acham bonitinho aquela bandeira colorida e acabam utilizando ali no seu perfil, no Facebook e nas redes sociais, sem saber o que estão militando, sem saber o que está por detrás desta bandeira. Por isso nós devemos tomar cuidado, buscar ouvir as verdadeiras vozes, ouvir a voz do bom pastor. E quem são os bons pastores hoje? Quem são os semeadores da boa nova de hoje? Porque nós estamos muitas vezes dando ouvido a falsos mestres, a falsos pastores e militando muitas vezes sem saber o que nós estamos protestando. Por causa da ignorância e por falta de conhecimento da verdade e da doutrina de Deus, da igreja, da doutrina da igreja. Esta semana mesmo nós vimos o grande barulho que a grande mídia nacional fez, deturpando e usando de má fé e usando muitas vezes de mentira, levantando uma nação inteira a um discurso de ódio. E muitas vezes nós vamos pegando a rabeira. Assim como aquele povo, quando Jesus chegou em Jerusalém, no domingo de Ramos, né? Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao rei, Hosana, Hosana. Mas também eram os mesmos que estavam ali no dia em que ele foi condenado e crucificado, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Porque não entendem a verdade, mas vão atrás do barulho sem entender o que estão protestando. Esse é um risco que nós também corremos. Nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos ter fome e sede da palavra de Deus e acolher em nosso coração, para que nós também possamos gerar vida e vida em abundância. Porque esse turbilhão de publicidade, esse turbilhão de propaganda, esses discursos políticos, esses discursos ideológicos têm gerado muito mais morte do que vida,
quantas e quantas bandeiras políticas que se mostram de uma forma, mas quando você entra no estatuto, apoiam eutanásia, aborto, entre tantas outras ideologias. E nós muitas vezes nos deixamos nos levar por essas bandeiras e, repito, nós levantamos sem saber o que estamos protestando, sem saber o que nós estamos militando. Portanto, meus amados irmãos, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, purificou os apóstolos e fez-los seus amigos por meio da sua palavra. Ele transformou a vida daqueles homens. Veja o poder da palavra de Deus. Quando pegamos o livro do Atos dos Apóstolos, mesmo antes de muitas pessoas terem recebido o batismo no Espírito, por meio do poder da palavra, por meio da pregação daqueles apóstolos que fizeram uma experiência com Cristo, pessoas eram curadas, pessoas eram libertadas de seus vícios, libertadas do mal, e eram transformadas pelo poder da palavra, depois recebiam a graça do batismo. Jesus transformou tanto a vida daqueles homens, que se transformou seus amigos, ao ponto de dizer para aqueles homens: já não vos chamo servos, mas de amigos. Jesus ouviu a palavra do Pai e a transmitiu a nós. Qual foi a missão de Cristo? Nos revelar o rosto misericordioso do Pai. E Ele foi capaz de nos transmitir por meio da sua palavra. Palavra que transforma, palavra que gera vida. E nós precisamos buscar compreender e entender esta palavra. Nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus possa agir. Porque Deus só vai agir na minha vida e a partir de mim, quando eu compreender, quando eu entender a sua palavra. E para que eu possa compreender, eu preciso ouvir e acolher. E não basta apenas ouvi-la, não basta apenas escutá-la, é preciso também guardar. Guardar em nosso coração, assim como Maria. E não permitir que o inimigo a sufoque em nós. Assim como essas falsas ideologias, assim como esses discursos de ódio, esses discursos políticos, assim como essas propagandas que nós estamos vendo, assim como esse turbilhão e essa enxurrada de informação e desinformação, porque muitas informações que chegam até nós acabam sendo informações fakes, falsas. E por isso nós precisamos escutar a palavra de Deus e guardá-la em nosso coração. É preciso meditá-la para que nos transforme e nos renove, nos gere em nós vida nova. E que isso possa cair em nosso coração e nos transformar. Maria guardava e meditava a palavra de Deus no seu coração, e por isso ela foi a mulher que ela é. Ela soube ouvir, soube guardar, soube meditar e soube ser canal do amor e da graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!